Então, assim, primeiro são vários os motivos, né? Às vezes as pessoas elas têm hábitos de sono errado, são transtornos emocionais, é o estresse, a depressão, então, ela adora tirar o sono de uma pessoa, o alcoolismo adora tirar o sono de uma pessoa, ou colocar com bastante sono, então, assim, cada organismo ele, ele vai, né, num ritmo só. Existem doenças crônicas como Alzheimer, que também é bem característico, né, a pessoa ter problemas de insônia, medicação. Então, é, vamos falar um pouquinho de cada coisa, mas aí eu vou detalhando, né, cada transtorno e o que as pessoas devem fazer ou não, tá? Bom, primeiro a gente tem que saber se essa insônia ela é uma insônia crônica ou ela é aguda. Aguda é quando ela acontece de uma forma muito pontual. Acontece por um problema, aí a pessoa tem insônia. Acontece porque brigou no trabalho, brigou com alguém, está chateado, é a situação que a gente vive. Então, assim, há um motivo para a pessoa estar com insônia. Então, quando isso acontece, a gente diz que é uma questão muito pontual. Aquela insônia crônica, a gente diz que é aquela que. Crônica, quando. Vamos botar assim, mais de 3 meses, tá? Então, ela tem insônia de 3 a 4 vezes por semana, né? Num período de 3 meses. Então, aí sim, durante esse período, a gente pode chamar de insônia crônica. Então, quando a gente tem uma insônia crônica, a gente tem que avaliar o que pode estar acontecendo e, baseado nisso, pedir uma ajuda. Pedir uma ajuda médica, pedir uma ajuda psicológica. Às vezes o psicólogo ele vai poder ajudar, com certeza, depende do motivo. Na maioria dos casos, sim, mas dependendo do caso, às vezes a gente vai precisar, né, de uma ajuda é, medicamentosa, né, uma ajuda de um médico, para que ele possa dar todo o suporte necessário, ok? É possível tratar as razões desses distúrbios, né? Sim, mas sem que você se tenha vergonha de pedir ajuda e não se automedique. As pessoas adoram, né? Fazem esses remédios controlados. Eu não sei como é que o povo consegue, né? Mas consegue. E aí toma como se fosse suco de caju. Então, por favor, gente, vamos levar a sério, porque é muito complicada a insônia. Ela causa, assim, problemas terríveis na saúde física e mental da pessoa, tá? Muita gente usa o sono como fuga de problemas que possa estar presenciando, né, e vivendo no momento. Então, às vezes a gente quer fugir desse momento que a gente está, né, do coronavírus. E aí, quem pode, dorme, tá? É, dorme para fugir do que está passando, porque senão os pensamentos eles vão ser mais fortes do que deve. É, e a insônia, ela pode ter, como eu falei, né, causas orgânicas, como também psicológicas. Quando eu falo de causa orgânica, eu incluo a parte hormonal, genética, porque existem doenças, como eu disse, falei do Alzheimer, mas existem outras doenças que são de fundo genético, que também podem influenciar no sono, tá? Por exemplo, a própria depressão, ela pode ser de fundo emocional, porém algumas elas podem ser de fundo genético. E aí essa pessoa ela tem o transtorno do sono, né, em função disso, tá? É, e também há também aquelas situações limites em que aí já é mais de fundo psicológico, é o estresse, como eu estava falando, é um cansaço, é a angústia, são
é um filme que às vezes você vê e mexe com o teu psicológico. Então, assim, gente, é muito amplo esse assunto, muito amplo mesmo. Então, como eu falei, vocês vão poder perguntar, mas hoje é um dia onde eu tenho muita coisa para falar, talvez eu já venha esclarecer as dúvidas de vocês, mas vocês sabem que aqui a gente é uma coisa só, não tem frescura para falar, tá? É claro que, por incrível que pareça, mas se vocês pegarem todas as lives, a gente fala da ansiedade como presente em, acho que em todas elas. E a ansiedade, ela está presente sim, normalmente é ela que atrapalha a pessoa a ter o sono. Então, assim, tem três tipos de insônia, né? É aquela insônia que eu digo que ela é a mais protocolada, né, que a gente chama de situacional. Então, você está com insônia por algum motivo em particular. Aí você deita, aí você custa a dormir, daqui a pouco você levanta, aí volta para a cama e fica, e o tempo passando, e aquilo começa a te irritar, começa a te angustiar. Então, a sugestão, né, se acontecer isso, levanta, sabe, toma um leite morno, que é muito bom, faz alguma coisa para que você possa não ter problemas, né? Vamos botar assim. E quando você estiver menos angustiado, aí você volta e tenta o processo para dormir. Ler também ajuda bastante, mas ficar brigando com o sono, pensando nos problemas, eu diria que pouco ajuda, tá? É, a fase aguda, normalmente, ela acontece mais ou menos no meio da noite, de madrugada. Então, a gente tem, assim, uma insônia onde você dorme sem problema nenhum. E no meio da noite ela vem te perturbar. Então, ela é aquela insônia intermediária que ela tá ali para te encher o saco, aí depois que você acorda, quem disse que você consegue deitar e dormir de novo, né? Então, é muito ruim, porque das 3 horas da manhã você está acordado. Algumas pessoas até conseguem voltar a dormir, outros não. O que muitas pessoas estão fazendo, quando o assunto é psicológico, né, quando é de fundo psicológico, até mesmo orgânico dá, colocar a meditação antes, né? Então, assim, fica a dica, porque tem tanta meditação boa para o sono, gente, puxa vida. Mas a pessoa tem que acreditar, né? E dá certo. Às vezes eu durmo no meio da meditação, acredite se quiser, de 10 minutos ainda, tá? E existe também a última, né? Que é a insônia que a gente chama por vigília. São pessoas que têm horários diferentes de trabalho, de turnos. Então, assim, são pessoas que acabam sofrendo bastante porque troca de plantão e chega no horário errado. E aí, assim, é ruim para a pessoa, porque fica com um sono confuso, né? O sono diurno, ele nem sempre tem a mesma qualidade do sono noturno, e isso atrapalha bastante. E atrapalha até meio os próprios familiares, por exemplo. Um pai que não vê uma criança que chega, né, chega 10 horas da noite, 11 horas da noite em casa, obviamente que essa criança, o pai vai querer abraçar, beijar, né, provavelmente. Então, é, e aí a criança acaba ficando mais agitada. Então, a gente tem que considerar que como é que a gente vai dizer não para esse pai, gente? Então, é complicado, mas assim, só para vocês entenderem que às vezes a insônia em crianças é porque o ideal é que não haja uma quebra na rotina. A disciplina, em todos os casos, né, ela é fundamental, tá? Quando eu falo do estresse, as pessoas acham que estresse, eu estou estressado, vou ter insônia. Não, o estresse, gente, ele não é fácil. É quando você é excessivo por muito tempo. Mas não é por um dia, não.
isso é um cansaço físico. Mas quando você fica por muitos, muitos meses, muitos anos, aí você começa a ter um comprometimento orgânico. Então, você começa, assim, a ter uma insônia maior. Então, eu diria que, nesse caso, se persistir, como eu falei, por 3 meses, é o ideal. Mas, Márcia, o que a gente pode fazer, então, para, não importa o tipo de insônia, mas que a gente possa resolver o problema? Primeiro, a gente tem que saber se a constância dela passa de 3 meses e de 3 a 4 vezes por semana. Se acontece, primeiro caso, vá ao médico, tá? Então, ele vai te dar a orientação devida. Só faça uso de medicamentos com autorização médica. Se você tem um transtorno, e aí você começou a perceber que tem a insônia atrapalhando, que até então não tinha. Então você começa a adquirir uma comorbidade. Então a insônia ela não apareceu do nada. Por quê? A pessoa tem um transtorno, tem uma fobia, ela tem uma síndrome do pânico e aí ela adquiriu uma comorbidade, que nesse caso é a insônia, tá? E aí, nesse caso, você tem que falar tanto com o psicólogo que te assiste ou com o próprio médico. Ou melhor, tem que falar com os dois, tá? Se você faz uso medicamentoso. Se for só terapêutico, com o próprio psicólogo, aí você tem que falar de qualquer maneira, tá? Isso não trate como frescura. Uma coisa que atrapalha muito e que já é tão óbvia, mas as pessoas elas gostam de ouvir, sabe? Sabe que está fazendo besteira e continuam fazendo. Isso serve para muita gente que está aqui, sabe? Eu conheço história, blá, blá, blá. Então, assim, gente, como é que pode ficar com o telefone ligado até 10 minutos antes de dormir? A gente faz o nosso cérebro entender que aquela luz não, é dia, é uma luz que faz mal para a gente. Então, e a gente, ao invés de estar num ambiente melhor, sem luz em cima da gente, a nossa produção de melatonina ela diminui, nossa, radicalmente. A nossa produção de serotonina também. E aí o que entra em ação? A adrenalina, o cortisol, que está muito ligado ao estresse, né? Enfim, galera, zapeando, como eu falo, ou vendo filme de YouTube, chega uma determinada hora, se você tem uma rotina, quando der, vamos dizer, a pessoa que dorme todo dia às 11 horas da noite, quando for mais ou menos umas 7, 8 horas da noite, vai fazer outra coisa, vai lavar uma louça, vai jogar, vai ver um vídeo, ler um livro. Então, leitura é uma delícia. Ah, mas eu não tenho um hábito. Mas ninguém tinha um hábito do WhatsApp, aí todo mundo agora tem. Então, dá para a gente fazer se for benéfico. Agora, o que arrebenta mesmo com a gente é a atividade física. Então, são palavrinhas chaves. Eu não sei se vocês já perceberam, atividade física, ela faz uma produção hormonal que dá uma estabilizada geral. É uma máquina, gente, entendeu? É como se a gente botasse óleo e fizesse essa engrenagem funcionar bem. Quando eu falo de atividade física, às vezes quem tem fibromialgia, tem uma dificuldade na coluna ou de caminhar, alguma coisa assim, justifica, né? E se o médico disse que não pode fazer atividade física, quem sou eu para falar que você pode? Tá? Mas se não há nenhuma contraindicação, faça. E dá para fazer atividade física dentro de casa? Dá, já disse que dá. Dá para você caminhar, dá para você vai lavar um banheiro, vai lavar roupa, vai dar teu jeito, mulher, homens, por quê? Porque dá, entendeu? Eu não vou falar mais do meu jump, você já conhece, né? E ele me ajuda todo dia. Se não, seria no número, né, de trabalho, né, no volume, eu não suportaria se eu não estivesse fazendo atividade física.
Né? Alimentação, nem se fala. Alimentação, gente, eu digo que a gente tem que ter uma disciplina e um protocolo que seja fundamental, tá? Por exemplo, como eu posso dizer, a alimentação, açúcar, por exemplo. Açúcar faz muito mal porque se você consome ele em grandes quantidades, ele deixa a pessoa mais agitada. Para a criança, então, a gente tem que evitar o açúcar, a cafeína, cafeína também. Inara adora um café, né, Inara? Nete adora café. Tem uma mulherada aqui que eu conheço que adora um café. Não que seja ruim, gente. Agora, quando der mais ou menos uma. Se você tem problema de sono e deu umas 3, 4 horas da tarde, seja o seu último cafezinho, deixa para tomar café no dia seguinte. Né? Então, cria assim um certo protocolo para te beneficiar. Entendeu? Existem pessoas que sofrem de dores crônicas. As dores crônicas também, elas fazem com que as pessoas tenham muito problema de insônia. Que tipo de dor? Gente, eu falei por acaso na fibromialgia, mas é uma verdade. A fibromialgia, ela é uma dor muito, muito ruim, que ela pega a extensão da coluna, às vezes ela irradia para os braços, cada um sente de uma determinada proporção, mas ela pode chegar até o plantar dos pés. Então, o que eu digo, a dor, qualquer dor, na verdade, ela tira o sono, ninguém consegue dormir com dor. Então, essa pode ser, nesse caso, uma dor aguda ou ela pode ser uma dor crônica, concordam comigo? Gente, pode falar, tá? Por favor. Então, por quê? Porque às vezes a doença que a pessoa tem dor, é uma gastrite, é uma úlcera, é algo que a pessoa tem e que está sempre com aquela dor, é uma enxaqueca, então ela está sempre com aquela dor. Então, isso é bastante incômodo e faz com que tenha a insônia é, regularmente. Sendo regular, então precisa fazer um tratamento para a insônia. Existe um exame que as pessoas fazem, muito comum para quem tem apneia. A apneia do sono é quando atrapalha, inclusive, o processo respiratório. Então, a pessoa ela tem por pequenos intervalos, né, de tempo onde ela fica sem respirar. Aí parece que falta o ar e ronca. Tem gente que ronca demais, mas não é porque ronca demais que vai fazer isso, mas precisa ser investigado, às vezes por um ronco absurdo, mas porque também tem um comprometimento respiratório. Então, a polissonografia é um exame que diz exatamente em qual estágio do sono, viu, galera? Todo mundo quietinho. Gente, vocês estão quietinhos. Parece até todo mundo obediente, mas eu conheço cada uma daí. Então, galera, o que eu estou querendo dizer é que esse exame ele é feito durante o momento em que a pessoa está dormindo, para ver em qual estágio o sono da pessoa está sendo comprometido. Por quê? Porque existem 4 estágios. O último estágio, que é o REM, é aquele que é um sono mais profundo. Então, será que tem pessoas que não conseguem chegar num sono profundo? Então, tem aquele sono raso, sono leve, quando acorda, continua cansado, sabe? Parece que não dormiu direito. Enfim, isso é válido. Você tem que tomar bastante conta, porque uma noite mal dormida, vá lá, mas sucessivas noites, né, mal dormidas, você fica irritado, você come demais, por quê? Porque aí está acordado, aí vai atacar a geladeira. Tá com problemas de aí tudo justifica o comer e não pode ser assim, né? Então a insônia ela tem que ser tratada quando de uma forma repetitiva como um transtorno mesmo, tá? Uma coisa que atrapalha muito são os fumantes, a nicotina, ela atrapalha muito, ela influencia diretamente na questão do nosso cérebro. Então, muito ligado à ansiedade,
e aí atrapalha e a pessoa acaba adquirindo aí, né, por ser algo crônico, o vício, né, o alcoolismo, então acaba adquirindo mais um transtorno pelo vício, entendeu? Bom, eu já falei da questão genética e das drogas, né, de uma forma geral. Tô vendo aqui se eu esqueci de passar alguma informação para vocês. Vamos pegar desse aqui. A genética a gente falou, parte de estresse também, hormonal, fundamental que vocês saibam, mas a menopausa, assim, a partir dos 45 anos, em média, eu diria que muitas mulheres elas sofrem com problemas de insônia. É muito comum até. Isso deve ser relatado para os seus exames periódicos ginecológicos, porque pode ser por uma necessidade de reposição hormonal, para quem pode fazer, ou se não, o médico vai conduzir isso da melhor maneira possível, ok? Existem pessoas que fazem uso de drogas, não importa, tá? Eu falei de cigarro, mas as drogas lícitas ou ilícitas, elas também, elas deixam às vezes a pessoa hiperativa, então essa pessoa ela vai ter consequências na hora de dormir, vai, tá? Além dela atrapalhar toda a rotina que às vezes a casa quer implantar e não consegue, ok? Mas, por exemplo, um tipo de insônia que é bastante, eu digo que ela é pontual, ela é aguda, é quando uma mãe teve um bebê. Então, ela vai acordar para amamentar regularmente. Ah, mas é crônico. Não, ela tem durante um período, mas há um motivo para isso. Senão, ela estaria dormindo. Agora, se essa mãe já veio com problemas de insônia, aí é outra questão. Se durante a gestação ela adquiriu ansiedade por causa da gestação, né, as preocupações normais que a gente tem com a gestação, então ela pode ter insônia sim. Então também tem que avisar para o obstetra, tá? Nesse caso, ou ginecologista. Gente, vamos fazer perguntas, porque eu estou falando pra caramba. Cafeína, gente, não é só café, não, tá, fofos? A gente não pode esquecer da Coca-Cola, tá? Tem remédio que é a base de cafeína. Então, assim, tem muita coisa que pode influenciar. É, a, a parte hormonal, eu acredito que tenha ficado claro para vocês, certo? Genética, falamos também. Alimentos, eu disse alguns dos alimentos fundamentais. Não acho bacana a pessoa que deixa para comer aquele pratão de comida, né, próxima à hora de dormir. Não é bom, não faz bem, então a gente tem que ter essa rotina direitinho, porque senão a gente bota culpa em todo mundo e às vezes são os hábitos da gente que não estão certos, tá? Então, assim, absurdo, são mais de 15% das mulheres acima de 30 anos, 35, que sofrem com problemas de insônia crônica. Eu acho o índice muito alto para um público tão jovem. Então, dá para a gente manter incluir a disciplina. Parece que disciplina é um nome chato, né? Ligado à rotina. Mas se você tem esse problema, né? Então corre atrás. Certo? Galera, alguma pergunta? Eu estou vendo todo mundo bonitinho, sentadinhos. Parece que eu estou falando e está todo mundo prestando atenção ou com sono, né? Mas é porque esse assunto é muito sério. Quem tem idoso, mostre esse vídeo, porque eu acho que vai ser importante, não há dúvida. Tá? A apneia, nós falamos dos tipos de insônia, como eu disse. O transtorno do despertar é um tipo de transtorno que são pessoas que têm um sono leve, né? Mas é muito leve.
Então a pessoa, qualquer barulhinho faz ela acordar. As mãe de primeira viagem, então, né, qualquer coisa ela acorda. Ou então ela já cria um hábito de acordar no meio da madrugada, mas essa não digo que ela tem insônia, porque ela tem um hábito de acordar para ver se o filho está bem. Agora, e no mais, galera, é, a gente tem que tomar conta, são dos hábitos que a gente tem durante o dia e também durante a noite, tá? A alimentação a gente falou, atividade física também, a cafeína, e existem várias dicas que a gente pode ter. Existe um transtorno que ele acontece com pessoas que têm muito pesadelo, e aí a pessoa ela não quer dormir. Se ela não quer dormir, é porque ela fica com medo de ter aqueles sonhos ruins e que aí ela luta contra o sono. Tá? Então, eu diria que é muito ruim quem tem. É considerado um transtorno quando ele é, principalmente, transtorno é quando ele é frequente, certo? Então, assim, o sono leve não entra nos estágios do sono, não adianta, porque é impossível, tá? E aí a pessoa tem o transtorno, seja do sono, qualquer motivo, não importa qual seja o transtorno ou qual seja a insônia que você teve, se foi uma pontual ou não. Onde a gente vai ter o comprometimento? Onde vocês acham que vai ter comprometimento? Tá todo mundo tão quieto falando, e eu só falando. A gente vai ter o comprometimento do humor, a gente vai ter oscilações prováveis de humor, a gente vai ficar irritado, a gente vai encostar e vai fazer aquela tirada de 15 minutinhos de sono. Isso é um pecado, gente, porque aí você vai mexer no seu sono da noite. Mas às vezes tem pessoas que não dormiram mesmo, então precisam, né, desse time. São pessoas, às vezes, que sofrem por algum problema e não conseguem se colocarem de prontidão para recuperar esse sono perdido. Isso leva uma pessoa à exaustão e aí começa a adquirir outras doenças, como eu já disse que a ansiedade ela está presente na maioria dos transtornos psicológicos. Então, assim, a insônia ela pode levar a pessoa à oscilação de humor, que é a distimia, aí ela pode pegar essa oscilação de humor, deixar ela mais ansiosa, e aí a gente vai ter uma frequência onde leva à possibilidade de um transtorno qualquer, até mesmo a depressão, como a gente falou, ou qualquer outro transtorno emocional, que é muito comum, porque é muito presente, tá? Dúvidas, madames? Bom, em crianças, eu digo que é fundamental que os pais eles tenham regras, tá? Ah, mas agora parece que está todo mundo de férias, mas ninguém está de férias, não. Tá? A gente está em quarentena, a gente está todo mundo trancafiado aí, mas isso não se chama férias, não. Criança tem que continuar a ter a disciplina dela. Se agora eles estão fazendo estudo online, então tem que acordar para fazer o estudo online. Você vai montar a rotina da criança. Ah, porque agora está em casa, então pode dormir até 3 horas da tarde. Não, não vai poder. Se você deixa uma criança dormir até 3 horas da tarde, como é que você vai fazer ela dormir às 9 horas da noite? Então, mantenha hábitos regulares da criança para que isso não comprometa o sono dela. Tem criança que tem problema de insônia. Por quê? Porque são tão agitadas. Existe, por exemplo, o TDAH, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Então, a criança que ela é hiperativa, se você não colaborar,
eu diria para vocês que as chances dessa criança ter dificuldades de dormir vai ser muito grande. Normalmente, um neurologista infantil, um psiquiatra infantil vai precisar acompanhar essa criança, tá? Mas a rotina dela, você pode ajudar e muito para que ela vá diminuindo, né, o ritmo dela e a gente vai fazendo com que haja, por exemplo, um, criar um ambiente, um cenário que seja propício para que o sono venha. Márcia, mas como é que a gente vai fazer isso? Gente, de várias formas, até mesmo para a gente. A gente falou do celular, então, horas antes de dormir, diminuir a luz, ver como é que está o quarto ou o local onde a pessoa vai dormir, isso é muito importante, se ele está adequado. Às vezes o problema é o colchão, às vezes é o travesseiro, então tudo pode interferir. Qual é a altura certa de um travesseiro? Eu não sou fisioterapeuta, mas já tive uma empresa de fisioterapia e eu aprendi muito. A altura do travesseiro tem que ser essa altura aqui, ó, para que nosso pescoço continue reto, tá? Então, não adianta você dormir com um travesseiro muito baixinho, vai ficar assim com a coluna ou assim. Isso é muito ruim, tá? Então, fica uma dica aí, para que vocês promovam um ambiente o melhor possível. Tem mães e pais que criam hábitos em crianças de, por exemplo, alimentar. No meio da noite, a criança às vezes está dormindo, aí para dar um Nescau, né? Não, gente, por favor, vamos. Deixa essa criança dormir, deixa ela crie o hábito dela dormir na cama dela e não entre os pais. É fundamental que se tenha essa noção de que criança que tem quarto tem que dormir no quarto. Mas então eu vou botar para dormir e vou ficar com ela na cama. Aí quando ela acabar, gente, cada um educa da forma que quer, mas eu diria que é importante para a gente dar independência, autonomia para a criança, que na hora de dormir, é hora de dormir. Você vai, tem gente que cria a rotina de fazer uma oração com a criança ou dar um beijinho, né? Cria o seu protocolo, mas que ela vá dormir na hora que você combinou. E não fique uma criança sem regras. Por quê? Porque senão ela vai querer fazer brincadeiras, jogos, né, e videogame na hora de dormir. Não vai dormir, entendeu? Isso aí é igual um mais um, não vai dormir, tá? Então, eu diria que é fundamental a gente diminuir, né, esse processo para que a criança e a gente também fique menos acelerada. Sexo, eu estou falando de criança agora acabou, tá, gente? Agora, uma coisa que faz com que ajuda muito é fazer sexo, fazer amor, tá? Então, relaxa. Então, por favor, está conseguindo dormir, dá uma chega, sabe? Aquele enrosca o pezinho, né? E aí chama, gente, chama junto, tá? Porque o sexo é muito bom para despertar a pessoa, despertar entre aspas, né? Chamar a pessoa para depois do orgasmo ela relaxar, tá? Ninguém está fazendo pergunta nenhuma e eu amo falar, tá? Bom, falamos bastante sobre os sintomas da insônia, falamos sobre a insônia crônica. Gente, olha só, as perguntas não estão chegando para mim. Então, eu vou ver todas elas, tá? Eu não estou respondendo porque eu mudei uma ferramenta de trabalho e eu não estou falando pelo meu telefone, eu estou falando pelo notebook. E ficaria melhor, né, o equipamento, mas
vocês estão ali congelados, não aparece pergunta nenhuma para mim. Não se preocupem, eu vou responder a todas vocês e vou responder de uma forma pública, obviamente sem expor ninguém, mas para que todos tenham acesso a todas as respostas, tá? Então, se eu não estou respondendo e estou aqui falando de vocês, é porque para mim a tela parece congelada, certo? Bom, existe uma insônia que é a pós-menopausa, que ela também é muito comum, tá? Então, quando a pessoa, eu vou dizer que o idoso ou uma idosa, mas dorme pouco. Não que ele durma pouco, né? E ele acorda muito cedo. Não, não é isso. É porque o idoso, ele às vezes, ele tem o sono dele fatiado. Ele acorda às vezes 5, 6 horas da manhã, aí logo depois do almoço ele tira um soninho e no final da tarde mais um pouquinho, sabe? Então é um sono muito fatiado. Eu diria que a qualidade do sono não é ruim. Obviamente que o certo seria aquele sono contínuo e ininterrupto, mas no idoso é muito comum que haja essa quebra pela própria rotina. Mas se isso não atrapalha na qualidade de vida do idoso, não tem problema nenhum, ok? Então, assim, para a gente combater a insônia, a gente falou no consumo de alguns alimentos, certo? Se ela se torna frequente, não esqueça de você falar com o médico, é importante. Não esqueça da frequência que eu disse, se ela acontecer 3 vezes na semana, por um período maior que 2, 3 meses, aí já está na hora de você procurar um médico. Até antes mesmo, se ela tiver numa frequência muito alta. Então, gente, não dormir é desesperador, né? A atividade física é fundamental, como eu sempre falo. Algumas pessoas, elas preferem fazer atividade física à noite, até às vezes depois do trabalho, por falta de opção. Não sofre problema nenhum em relação ao sono. Beleza. Agora, para quem vai começar, eu diria que começa de manhã, começa num horário onde não seja noturno, que você corre o risco de ficar mais agitado com a novidade. Por quê? Por causa da ansiedade. Então, para quem vai começar, eu diria que o grande barato seria começar num horário mais cedo, de manhã, à tarde, no horário que puder. Quem não tem alternativa, faz à noite e se adapta, certo? A rotina para dormir e para acordar, ela é fundamental. Isso não quer dizer que no final de semana você tem que acordar 6 horas da manhã, 7. Não, dá para dar uma quebrada nisso aí, porque final de semana, quem não trabalha pode fazer isso. Mas você também não vai passar o dia inteiro, a noite toda dormindo. Então, muito cuidado com isso, tá? Durante a semana, eu diria que, mesmo agora na quarentena, a gente tem que ter uma rotina. Isso é fundamental, tá? Para que a gente não sofra consequências com as nossas próprias preocupações, porque hoje nós sempre já tivemos as nossas, que não adianta a gente ter um excesso de preocupação que não vai resolver nada, né? Mas é pré-ocupação. Então, a gente tem que ter o bom senso para saber o que pode ser resolvido naquele dia, viver aquele dia, para que você não fique alimentando a ansiedade, porque senão você vai ter provavelmente mais uma noite mal dormida. Então, é só a gente juntar um mais um, como eu falei no início, que aí eu acho que facilita bastante. Então, a rotina de hábitos, né, tudo certinho durante a semana, fundamental. Final de semana, eu acho que dá para exagerar um pouquinho da hora, né, porque saiu quando podíamos, mas durante a semana quem acorda cedo para trabalhar ou quem tem horários diferentes precisa ter esse controle, com certeza. A meditação, gente, eu coloco já como regra, basicamente. Toda noite eu medito.
toda noite. Então, eu comecei com 10 minutos, aí já passei para 20 minutos, e aí você vai sentindo, parece que o corpo vai sentindo vontade de meditar, não sei dizer. Façam, né? Existem alguns aplicativos, mas tem o YouTube. Eu gosto muito da Meditopia. Tem uma parte que não é paga e tem a parte paga. Mas, assim, e tem para ansiedade, tem para sono, tem para sono profundo, tem para diversos fatores. O importante é que você torne o ambiente aconchegante, né? Coloque sem luz, né? Tem pessoas que precisam de uma luzinha no final. Tudo bem, vamos respeitar essa vontade. Mas o nosso cérebro ele tem que ler que está de noite, que é hora de dormir, tá certo? E volto a falar, se tá com insônia, deitou, não adianta ficar brigando com sono, você não vai conseguir dormir assim. Levanta, vai ler um livro, toma um leite morno, que é muito bom. Daqui a pouco você vai e tenta dormir de novo. Aproveite esse tempo que você está acordado, pode meditar, faz muito bem. Mas eu tenho medo de dormir durante a meditação. Bota no Wi-Fi, que é o que eu faço. Quem tem, né? É a melhor forma de você poder dormir. E tem vários tipos, gente. Quando você bota para sono profundo, nossa, é uma delícia, mas tem que ser hábito, tá? Não adianta botar um dia, tem que botar preferencialmente todos os dias para que você tenha o resultado esperado, tá? Existem técnicas de relaxamento, existe a yoga. Eu falo yoga, né? Porque eu sou da época da véia. Mas, assim, a yoga, ela é também muito boa, ela é meditativa, ela colabora para o relaxamento. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Até o próprio hábito de respirar, né? Corretamente. O que é respirar corretamente? É quando você não tem aquele gente que fala, 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 respira pouco, respira pela boca. Não. Você tem que falar, deixar o ar entrar de novo, pausadamente, para que você, né, esteja sempre oxigenando o teu corpo e o teu cérebro, com certeza, né? Então, isso é fundamental. O banho, tem gente que só gosta de tomar banho frio. Aí posso falar nada, né? De que você é um guerreiro, mas eu também sou guerreira, nós somos, mas eu digo que o banho frio só quando não tem jeito mesmo, mas o banho morno, na insônia, ele ajuda muito. E prepara o seu corpo para dormir. Bota, seja no camisola ou pijama, né? Se prepara como se fosse um ritual. Faça isso como se você estivesse de fato se preparando para ir dormir, como se fosse um evento. E o mesmo a criança precisa, o idoso precisa, tá? Eu falei do leite, mas quem não gosta ou tem problemas de lactose, também pode fazer. Existem vários chás que são calmantes, relaxantes. Então, assim, vai a gosto de cada um, tá? Depois eu posso dizer alguns, erva doce, erva cidreira, camomila, mas cada um tem o seu hábito, o seu gosto, né? Suas preferências. Então, desde que não evite colocar o açúcar, tá? Falei do colchão, falei da claridade, falei das relações sexuais. Relação sexual, gente, mas se você não tem um namorado, uma namorada, ou você não tem ninguém, as pessoas têm vergonha de falar da masturbação. Engraçado, né? Por que será? Até hoje eu não entendo, porque as pessoas têm vergonha de falar de masturbação. É algo tão normal, é o corpo da gente, mas se você na masturbação você consegue chegar ao orgasmo, perfeito. Eu digo que isso ajuda a relaxar, tá? Então, tendo ou não um parceiro, porque existem pessoas que, por exemplo, tem homens que são casados e tudo, mas o homem tem hábito de se masturbar às vezes 3, 4 vezes por dia. Não é porque você não é competente, não, ou porque o homem gosta, né? Homem e mulher também. Então, isso é muito comum. Não cria tabu, não cria confusão por causa disso, não, tá? Por favor.
isso é muito comum e é relaxante, tá? Bom, falei do nome do exame, mas eu vou repetir que é o polissonografia, só para quem tem, depois desses períodos de 2, 3 meses, certo? E, como eu disse, ela está presente, a insônia, em muitos transtornos, sejam eles psicológicos, a síndrome do pânico, né, síndromes agudas, pessoas que têm bipolaridade, às vezes estão numa fase maníaca, então ela fica, porque na bipolaridade a pessoa tem a fase hipomaníaca, mais depressiva, e a fase maníaca, então ela tende a ficar mais agitada e isso acaba interferindo no sono. Porém, existem pacientes meus que têm problema na fase hipomaníaca, então quando eles estão depressivos, eles também não conseguem dormir. Então, cada organismo é uma engrenagem. Só que alguns protocolos, eu acho que a gente pode seguir, que eles são cabíveis a qualquer pessoa, né? Desde que você tenha rotina, disciplina, alimentação, a atividade física, e dependendo da insônia que você tem, se for aquela insônia, né? Eu falei de 3 tipos, mas a gente pode esticar isso aí, aquela onde é no início, dificuldade para dormir, ou quando você acorda de madrugada, ou quando você acorda muito cedo. Então, não é e não tem o sono profundo, chegando ao último estágio do sono, aí você acorda com o corpo cansado, a memória ela é prejudicada, tudo acaba sendo prejudicado, seu ânimo, disposição, apetite, enfim. Se às vezes ela não é a causa, ela é a consequência. Então, todos os hábitos que você tenha, faça uma reflexão. Se seu filho, sua filha não dorme bem, faz uma reflexão o que você pode fazer para que ele tenha uma qualidade do sono, né, tornando o ambiente propício a isso. Tá certo? Bom, uma pena eu não estar sabendo das perguntas, porque, como eu disse, não aparece para mim. Já vi que não dá para contar com essa máquina Voraz que eu comprei para melhorar, junto com o Kiko My Love, e não deu. Mas eu vou responder a todo mundo, tá? É ruim porque a gente fica falando e vocês não conversam. Vocês estão falando bem ou mal de mim, mas enfim, se ficou faltando alguma parte, me perdoem. A gente dá continuidade, porque agora é que eu vou ver e responder a todas as perguntas assim que eu desligar, tá ok? Fiquem com Deus, um beijo grande, agradeço mais uma vez, compartilhem, tá, gente? Esse problema de insônia, ele acomete tanta gente, pai, mãe da gente. Então, quem vocês puderem estar passando esse tipo de informação, vocês veem que são informações do dia a dia da gente. Não tem intuito nenhum de eu me autopromover, não há essa necessidade, tá bom? Um beijo no coração de cada uma de vocês, ok? Bye!